Pessoal, tá gravando? Deixa eu ver. Tá gravando. Bom, então a gente pergunta se vocês autorizam a gravação, né? Então coloquem aí no chat, fazendo favor, que autoriza a gravação. E muito boa noite para todas e para todos. Uma satisfação vê-los aqui na disciplina. Espero que todos tenham assistido, né, a aula, ou presencial, não online, né? Ou na forma gravada. E aí eu vou passando alguns pontos da aula, primeiro de inflamação, alguns pontos importantes, né? Não que os outros não sejam, mas são pontos que a gente elencou aí, que eu deixei, não vou deixar a aula toda, não vou repassar a aula toda, porque ela já está gravada, mas a gente vai falando e vocês podem levantando questões aí em relação ao que vocês viram, né? Então a ideia, né, dessa, pelo menos da disciplina de farmacologia, passar, né? Vocês tiveram a aula gravada, vocês tiveram esse material aqui, que é o PDF da aula, né, para dar uma olhada, e a ideia hoje, então, é que vocês tirem as dúvidas, tá certo? Então, a avaliação sobre esta parte aqui, ela vai até amanhã. Aí eu pedi para o Alexandre deixar mais alguns dias ainda, acho que deixar para dia 18, se eu não me engano, para dar mais um tempinho para que vocês possam fazer aí depois de tirar as dúvidas, certo? Então vamos lá, gente. O PowerPoint aqui. Tá. Bom, então olha só, a inflamação, né, ela tem origem, ela pode ser de origem imune ou não imune, né? Então a gente falou durante a aula toda a fisiopatologia da inflamação, quais são os diferentes estímulos para que o organismo tenha, né, para que esse estímulo ele seja induzido no seu corpo, né, ou o estímulo imunológico ou não imunológico, dei vários exemplos, né, do imunológico e também do não imunológico, e também passei algumas vias que são ativadas e a amplificação dessas vias, né? Então, vejam lá na aula que a gente tem, eu fiz toda essa caracterização, toda essa, não completamente, mas a gente discutiu bastante sobre essa fisiopatologia, né, do que acontece nesse processo inflamatório. Também nós discutimos, né, se é que nem sempre a inflamação, aliás, a inflamação, ela é um estímulo protetor e que ela tem funções fisiológicas, né, de atacar um agente invasor, por exemplo, e também depois de fazer um reparo, mas nem sempre ela tem uma ação benéfica, né, ela vai induzir um dano aí tecidual se ela ficar sendo ativada de uma forma mais constante, né? Comentamos também em relação ao processo, alguns exemplos de processos inflamatórios. Você encontra uma inflamação de baixo grau, que é o exemplo da obesidade. Então, na obesidade, né, o indivíduo ele fica liberando mediadores inflamatórios, como citocinas, as quimiocinas, né, e mediadores que vão fazer ali vão chamar, né, as células do sistema inflamatório, do sistema imunológico para aquela região que está inflamada, né, ou de uma forma sistêmica. Então, essas pessoas, elas têm esse perfil de inflamação baixo, né, e aí isso acaba fazendo uma série de danos teciduais, como um exemplo disso, né, são os danos cardiovasculares que acontecem. Um exemplo de um dano cardiovascular é uma inflamação nas células endoteliais, que controlam o tônus vascular, controlam permeabilidade vascular no sistema nervoso central, né? Então, uma pessoa inflamada, ela tem um prejuízo nessa função endotelial, por exemplo, tá? Então, o processo inflamatório, ele também participa de outras vias de sinalização em doenças metabólicas hoje, né? A gente sabe disso. E aqui é um exemplo, né, clássico de uma artrite reumatoide, sendo que nessa região nós temos um ataque desta articulação pelo sistema imunológico e a célula do sistema imunológico fica liberando os mediadores inflamatórios, olha lá, TNF, interleucina 1, interleucina 6, e estas, por sua vez, acabam estimulando a migração de outras células do sistema inflamatório para aquela região, e aumentando
aumentando a formação ali daquela reação inflamatória, amplificando, né? Chamando outras células para aquela região, dizendo que ali tem alguma coisa errada. E isso acaba sendo amplificado naquela região ali que tem a inflamação. Um exemplo aqui interessante, que eu esqueci até de falar na aula, é na aterosclerose, ó, só para aproveitar o vaso. Esse aqui é um exemplo da articulação, mas na aterosclerose, ó, começa com uma inflamação endotelial, e aí ocorre a migração de neutrófilos, depois se transforma em macrófago, e esse macrófago fica aqui embaixo, entre as células endoteliais e o músculo liso vascular. E esse macrófago ele vai ele vai fagocitando LDL oxidado. Ele vai enchendo de gordura e formando a placa, né? Então, essa formação de placa, ela vai gerar a formação de placas ateromatoras. Aliás, esse macrófago cheio de gordura é que vai formar aquela obstrução ali naquela região naquela artéria, né? Que está acontecendo a formação de uma placa. Se for numa artéria coronariana, aí pode gerar aí um infarto se ela romper, né? Ou se ela obstruir de uma forma mais importante o vaso. Mas isso começa como? Com uma inflamação, gente. Uma inflamação na célula endotelial, tá? Então, a inflamação não é somente ela não participa somente ali de situações agudas, né? Como a gente discutiu bastante lá na aula. Tem outras doenças que ela tem uma participação importante, né? E a aterosclerose é uma delas, tá? Formação de placa ateromatosa. Bom, então esses são os sinais cardinais da inflamação. Pessoal, pode falar se vocês tiverem alguma dúvida, se for aparecendo alguma dúvida em relação ao que vocês viram, pode ir falando que esse encontro foi feito realmente para a gente trocar uma ideia, né? Então eu faço isso para ver se dá uma estimulada em vocês em recapitular alguma coisa da aula, tá? Para que vocês venham com as questões. Bom, então os mediadores inflamatórios, então como que eles são formados, né? Nós discutimos estas vias, olha só, então lesão tecidual, lesão mecânica, liberação de TNF, de leucina, substâncias, as quimiotáticas, né, acabam ativando fosfolipase A2, que vai desencadear a formação desses outros mediadores inflamatórios, tá? Então, isso acaba amplificando, né, esse sinal, certo? E uma vez amplificado, você tem a formação de cada mediador em uma célula diferente, né? Fazendo um efeito diferente também. Tá? Então, lembra que a partir de um estímulo aqui em cima, ó, esse sistema ele amplifica, certo? Ele amplifica e ele vai acumular mais um prostanoide e outro prostanoide, a depender das enzimas que fazem a reação naquela região, certo? Então, é basicamente isso. Vocês entenderam essa via, gente? Vocês recapitularam essa via? Certamente vocês devem ter visto em algum momento lá na graduação, né? Mas talvez não com tantos detalhes, porque às vezes vocês devem ver em artigos, em alguma bula de medicação ou qualquer outra literatura, prostaglandina, prostanoide, tromboxano, né? E vocês não sabem de onde que sai isso. Então a ideia é realmente mostrar de onde está saindo tudo isso daí, tá? E olha só, aí nós temos, né, essa maquinaria, e um ponto importante na formação desses mediadores é a partir desta enzima aqui, ó, que é uma das enzimas-chave aí para a formação de prostanoides, tá? Que é a ciclooxigenase 1 e 2, né? Lembrando que a 1, ela é constitutiva e a 2, ela é induzível, né? Então, ela aparece muito em regiões que estão inflamadas, tá certo? Então, ela é o foco da inflamação. Está inflamado, seu dedo está inflamado e outro dedo não está inflamado. Você faz uma biópsia, vai codificar qual é a COX que está ali no seu dedo inflamado, tem a 2, e também um pouquinho de 1, né, constitutivo, e no seu dedo que não está inflamado vai ter a 1, certo? Então, é mais ou menos por aí. Tem a inflamação, ela vem junto, tá? Então, o grande alvo aí, os anti-inflamatórios que têm bastante afinidade pela 2 têm uma ação anti-inflamatória muito importante, tá? Então, nós temos aí essa informação. A COX-1, ela tem funções fisiológicas, né? Ela é constitutiva. Tem a função aí na diminuição da agregação plaquetária por liberação do tromboxana 2, né? Tromboxana 2.
E no estômago, ela tem a função de controlar a produção de H+, certo? Que é por inibição da bomba de próton, ela freia a bomba de próton, né? Lembrando que ela dá um freio na bomba de próton, e estimula a formação de muco, tá? Então, ela tem um efeito protetor, né? Lembrando que a COX-1 ela é protetora, tem um efeito fisiológico importante aí na proteção gastrointestinal, aliás, na função gástrica, não gastrointestinal, mas na função gástrica, tá? Só na função aí do estômago, na produção, na síntese de muco e de ácido, e enquanto na plaqueta ela tem essa modulação do turmoxana 2, tá certo? E aí nós temos, então, o efeito dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, ele vai bloquear a 1 e a 2 de forma não seletiva, ou mais a COX-2, né, ou mais a COX-1, tá? Ou os esteroides que vão bloquear, então, bloqueia a formação da COX-2, ou diminui a fosfolipase A2 lá em cima, tá? Então, só para mostrar a diferença em relação às duas. E aí nós temos, os anti-inflamatórios não esteroidais, que são inibidores de 1 e 2, os seletivos de 2, e nós temos os corticoides, que vão diminuir a formação da ciclooxigenase 2 ou diminuir a fosfolipase A2, tá? Então, nós temos aí essa via de sinalização. Beleza, gente? Até aqui? Tranquilo? Vocês entenderam bem? Ficou bem claro essa diferença entre o 1 e 2 para vocês? Quero ouvir alguém falando aí, gente. Vamos lá? Ficou claro, gente, essa diferença entre a ciclooxigenase 1 e 2 para vocês? Tem alguém aí? Tem, não tem? Tá. Beleza, então. Então, assim, isso daí vocês veem bastante, tá? Tem bastante quando vocês lerem, né, a literatura começarem a ler a literatura sobre inflamação, até no e-book de vocês, né, tem essa ciclooxigenase. Então, nós temos aí bastante informação a partir da inibição, né, o exercício, por exemplo, ele modula também a ciclooxigenase 1 e 2, tá? Então tá bom, beleza. Então vamos lá. Então olha só, os anti-inflamatórios, então, que eu comentei com vocês, que é outro ponto importante, o anti-inflamatório ele pode ter uma ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética, tá? Então tem alguns que têm as três ações. Tem alguns que só tem ação, tem mais ação analgésica e antipirética. Tem alguns que têm uma ação mais importante anti-inflamatória, tá? Então nós temos aí essa diferença, tá? Temos essa diferença em relação à sua seletividade. Lembram que eu falei para vocês, né? Qual que só tem ação analgésica e antipirética e pouca ação anti-inflamatória? Vamos lá. Só para ver se tem alguém que prestou atenção na aula. Vamos lá, gente, quero ouvir. Quem tem mais ação analgésica e antipirética e quase nenhuma ação anti-inflamatória? Muito bem. Aí, beleza. Parabéns para vocês aí. Tá faltando mais um. Paracetamol e dipirona. Muito bem. Isso aí, gente. Estão indo bem. Então, olha só. Esse só tem uma ação anti-inflamatória muito, muito pequena, tá? Então, existe essa diferença. E um ponto que eu não falei na aula, depois eu fiquei pensando, é o seguinte. Quando você pensando na fisiologia do exercício, você quer uma ação só analgésica, só quer tirar dor, você não quer tirar a inflamação, né? Tem toda uma discussão, né, que vocês devem estar fazendo com a Luciana, né? Se a inflamação ela é boa para hipertrofia, se ela não é boa para hipertrofia. Né? Então, tem aí algumas linhas que falam que não pode tirar muita inflamação, senão você não hipertrofia o músculo, então acaba atrapalhando. Mas muita inflamação também você acaba atrapalhando na hipertrofia, certo? Então, se você tem uma situação que você não quer mexer muito na inflamação, mas você quer tirar dor, aí então você tem o conhecimento que tem alguns anti-inflamatórios não esteroidais que só tem ação analgésica. Então, ele não vai modular a inflamação, tá? Então, com esse conhecimento, vocês podem tirar aí na prática.
Vocês podem utilizar esse conhecimento na prática, certo? Ah, tem uma inflamação muito grande, né? Então, a dipirona e paracetamol não vai diminuir a inflamação, né? Quem vai diminuir a inflamação bem vai ser quem? Nimesulida, vai ser o diclofenaco, né? Esses que têm uma ação anti-inflamatória mais importante, certo? Beleza? Muito bem. Aí nós temos aqueles que são mais seletivos para COX-2 e aqueles que são mais seletivos para COX-1, tá certo? Então, esse é um esqueminha bem interessante, né? Aqui ficou faltando, não aparece a nimesulida, mas ela está muito próxima do celocoxib, tá mais ou menos aqui, tá? Então, que são os mais seletivos COX-2. Aqueles que são mais seletivos COX-2 são os que têm uma ação anti-inflamatória muito boa, certo? Eles tiram realmente com a mão, tá? Essa inflamação, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta aí, pode levantar a mão e fazer, gente. Sem problema. Hoje eu estou esperando perguntas aqui, tá? Bom, então, principais usos terapêuticos, né, dos AIs: analgésico, anti-inflamatório, antipirético e cardioproteção. Quem faz isso é só o AS, tá? Ácido acetil salicílico, tá? Muito bem. Aí nós temos os mais seletivos para COX-2, que são aqueles que vão ter uma ação mais anti-inflamatória, né, como eu comentei com vocês. E os efeitos do coxib, né, aqueles que são mais... deixa eu ver aqui, entendi que o diclofenaco, né, o diclofenaco, olha lá, ó, ele tá aqui, ó, o diclofenaco tá aqui, ó, ele é mais 2, né? Então, a ação anti-inflamatória é bem importante. Então, na verdade, a Fernanda está colocando aqui, ó. Meloxicam, ele é mais 2 também. Então, porque assim, a 1, ela também tem uma participação. Lembra que a 1 e a 2. Só que você tem uma participação muito maior da 2. E você acaba pegando, né? A gente fala mais seletivo, mas você acaba pegando, aquele que pega COX-1 um pouquinho mais para cá, ele acaba pegando um pouco de COX-2 também, tá? Isso a gente pode ver nesse exemplo aqui, ó, da gastrite. Então, olha só, esse coxib, ó, cilocoxib, 400 miligramas, comparado com outro anti-inflamatório que não é seletivo da 2. Esse é o mais seletivo. Por mais que ele seja mais seletivo, ele também pode causar dano gastrointestinal, gastrite. Tá? Então, ele é bem seletivo, o COX-2. Só que, mesmo assim, ele pega um pouco de COX-1 aí, entendeu? Então, não é 8 ou 80, ele pega um pouco das duas, tá? E esse aqui, ó, ele pega mais a 1, então ele causa mais lesão gástrica, tá? Você falou, é isso que respondi, Fernanda? É isso aí? Você tem uma participação, né? Você tem uma participação, ela não é tão importante assim. Eu vou acabar falando no microfone, que eu acho que fica melhor. É que eu não vejo quase sentido para tu usar um inibidor de COX-2 se é pelo preço, é pela complexidade da medicação, se a inflamação ela é relacionada a COX-2, né? Você fala que você não vê razão para usar um COX-1, é isso? Se ele agride mais o estômago, se a COX-2 ela é induzida, ela está mais relacionada à inflamação. Me parece que não faz sentido usar uma medicação seletiva para COX-1 mista. Tá. Deu umas cortadinhas aqui para mim, mas se eu entendi, é que você não vê sentido usar muito COX-1, é isso? Exato. Ah, tá. É assim, ó, você tem a maior participação pela COX-2, só que também a COX-1 participa, entendeu? Os dois têm uma participação, mas só que é mais preponderante COX-2, tá? Mas agora é o seguinte, se você selecionar muito a COX-2, você tem problemas. Lembra que a gente discutiu na aula? Que é esse problema cardiovascular aqui, ó. Por quê? Porque quando ele foi desenvolvido,
Também essa lógica era, né, muito, muito forte, ainda ela é muito forte. Por que você vai ter inibição do COX-1 se a COX-2 que é importante? Então, se fez um muito seletivo COX-2. E aí foi se descobrir algumas funções fisiológicas da COX-2, entendeu? Qual que é uma das... Eu acabei tirando o slide aqui para resumir, mas na nossa artéria renal, nós temos uma modulação de vasodilatação em que a COX-2 aqui, ó, ela é importante. Ela tem uma ação fisiológica. Então, quando se inibe muito essa COX-2, a COX-1 também, mas a COX-2 ela participa mais, principalmente quando tem hipertensão, tá? E aí, o que que acontece? A pressão, olha só o que acontece quando você inibe mais a COX-2, ela sobe, tá vendo? Então, eu não posso também muito inibir COX-2, tá? É mais ou menos isso, Fernanda? Eu entendi sua questão. Por que que o não... Ela é mais ou menos isso. Mas eu vou dizer assim, ainda para mim não fica tão consciente, porque senão tu deixaria de usar somente para um grupo de pacientes, de repente só idosos ou só hipertensos, né? Mas Tu veja bem, faria essa seletividade no uso, né? mas veja bem, quando você fala em plaqueta, né, que é o ácido acetil salicílico, né, aí a COX-1 é importante, você inibir, entendeu? Porque na plaqueta você encontra a COX-1, tá? Sim, eu lembro desse caso na aula que falou que era cardioprotetor, né? Isso, é isso aí. Mas eu entendo a sua questão, eu entendi sua questão, mas assim, você tem essas duas, a participação de duas, né? Ela aparece mais, mas você tem o fisiológico, que também acaba aparecendo, participando de uma forma, vamos dizer assim, não tão intensa quanto o COX-2, mas ela participa, entendeu? Adriano, Obrigado, professor. por nada. Deixa eu só ver se tem mais alguma questão, Adriano. Daí você já. Ó. Pode falar, Adriano, é você que está escrevendo aqui, né? Vai lá. Na verdade, Fernanda, eu me lembro muito bem quando foi lançado o Vioxx, ali aproximadamente em 2002, 2003, e os anti-inflamatórios que eram COX-2 seletivos, eles vieram para revolucionar o mercado de medicina. E, obviamente, que o uso do medicamento, tanto o Vioxx, quanto o Arcox, quanto o Prexige, quanto o Bextra, nessa época que eram os anti-inflamatórios ditos modernos e COX-2 seletivos, o grande problema foi exatamente isso que o professor acabou de dizer. Nós tivemos um aumento dos efeitos adversos relacionados ao aparelho cardiovascular e as pessoas começaram a ter infarto, as pessoas começaram a ter, por uma expressão maior da COX-1, e aumento da densidade plaquetária e um efeito vasoconstritor preponderando sobre efeitos vasodilatadores, então, que são importantes na ativação da COX-2, entre aspas. Então, aquilo que veio para surgir no mercado como algo extraordinário foi um tiro pela culatra, tanto é que o Vioxx saiu do mercado, Prexige saiu do mercado, o Dextra saiu do mercado, e eu falo porque eu trabalho com anestesiologia. E esses anti-inflamatórios eram nossos anti-inflamatórios de eleição. Apenas pouquíssimos convênios liberavam o uso desse anti-inflamatório, porque eles eram caros e eles eram extremamente eficientes no controle, principalmente com relação ao manejo da dor, ao manejo do processo inflamatório. E na grande maioria das vezes, os indivíduos nos quais a gente tem maior prescrição do uso desse tipo de fármaco são os indivíduos idosos, são os indivíduos hipertensos, são os indivíduos diabéticos, são os indivíduos cardiopatas. Então, é por isso que existe esse vício de seleção. Às vezes a gente acaba optando por um anti-inflamatório não tão seletivo assim para COX-2, como, por exemplo, o meloxicam, como, por exemplo, o diclofenaco, cetoprofeno, para tentar contrabalancear melhor esses efeitos. Muito bom, Adriano, é isso aí mesmo. Então, é o que o Adriano, obrigado pela contribuição, Adriano, é exatamente isso que ele falou. Ó. Olha só, quanto mais seletivo o COX-2, maior a incidência de aumento na pressão arterial. E o mecanismo, né, que um deles é por conta dessa menor filtração renal e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? Esse é um dos efeitos. Outro efeito foi o aumento da incidência de infarto agudo do miocárdio. Por quê?
porque ele diminui, né? Se descobriu que pessoas hipertensas, lembra que eu falei da inflamação? Quem tem uma O cliente arteriosclerose, pediu para acho que era a Ju. Carlos, você quer falar, Carlos? Carlos? Então, o que a gente viu, né, que aumentou a incidência de problema cardiovascular. Aumentou a incidência de infarto do miocárdio. Por quê? Lembra que eu falei para você, lembra que eu falei para vocês, né, que quando você tem uma inflamação, o endotélio, ele inflamado, ele começa a formar uma placa. Também o endotélio inflamado, ele acaba liberando mais mediadores vasoconstritor, aliás, ele acaba liberando mediadores para tentar, isso eu falei na aula anterior, para tentar controlar essa vasoconstrição que está acontecendo. Então, ele tenta dilatar. E também ele libera agentes antiagregantes plaquetários. Então, isso aparece porque inflamou, tem uma pessoa hipertensa, com perfil de inflamação baixo, está estimulando a expressão da COX-2 ali no vaso. Então, ela passa a ser importante. E aí, quando a pessoa usa inibidor de COX-2, o que vai acontecer? Aí ele vai contrair e vai aumentar a agregação plaquetária. Agora, uma coronária que já está entupida, contrair e aumentar a agregação plaquetária, aumenta a incidência de infarto, tá? Tudo bem? Então é isso. Deixa eu ver aqui, tinha uma dúvida. Qual caso específico seria seletivo COX-2? Então, a COX é assim, ó, ele é excelente, igual o colega falou aí para vocês, o Carlos. Você tira realmente a inflamação com a mão, né? Então é impressionante. Agora, quais situações específicas você tem COX-2? Quando você vai usar por pouco tempo e existe um controle, né, dessa prescrição hoje. Então, a pessoa não pode ter doença cardiovascular, por exemplo, senão ela tem um aumento de chance de ter um infarto, tá? Então, esses são os casos específicos por pouco tempo, né, que você acaba fazendo essa utilização, tá? Adriano, espera aí um pouquinho, deixa eu só ver se tem mais alguém aqui, daí eu já abro para você. O Carlos Eduardo queria falar. Tá, caiu a conexão, né? Nem hipertensão. O Carlos, você quer abrir para falar sua pergunta? Tá. Se você quiser escrever aí, quiser escrevendo enquanto eu abro aqui para o Adriano, eu peço essa gentileza. Vai lá, Adriano. Gerson, só uma pequena contribuição aí mais uma vez. E tanto isso que você falou é tanto verdade que até o número de comprimidos nos COX-2 seletivos são menores. A gente não consegue comprar, por exemplo, uma caixa como a gente compra de diclofenaco, que vem 30 comprimidos. O número, por exemplo, de Arcoxia, que é o rofecoxib ou eterocoxib, se não me engano, ele é no máximo de 7 ou no máximo de 10 comprimidos, se eu não me engano. Exatamente isso. Você tem um limite de compra, né? Tamanho impacto que nós tivemos aí no aumento de incidência. Então, assim, era uma função fisiológica da COX-2, né, que ficou muito evidente, infelizmente, com a morte de algumas pessoas, né? Então, foi assim, a indústria, ela pegou, imaginou, agora a gente vai acabar com a dor de estômago, né? E vamos selecionar a COX que está participando da inflamação. É isso aí mesmo. COX-2 não é aconselhável para as doenças cardiovasculares, nesse caso, nem sempre. Não, ela não é aconselhável. Quem tem doença cardiovascular, quem tem coronariopatia, principalmente não é. Hipertensão controlada não é para você ter um estresse oxidativo tão alto, mas eu entendo pessoas com risco cardiovascular, quais são? Diabético, hipertenso, dislipidêmico, pessoa com doença obstrutiva coronariana, né? Ou outra doença obstrutiva, né? Que ela possa ter uma obstrução não somente na coronária. Então, essas pessoas elas têm um fator de risco importante aí para a utilização de COX-2 seletivo, tá certo? Beleza? Era isso? Era isso, Eduardo? Carlos Eduardo, né? Beleza.
Respondeu, Carlos? Se ela tem uma hipertensão controlada, aí você tem um menor estresse oxidativo, menor estresse de cisalhamento, né? Estresse de cisalhamento lá no vaso, né? Menor expressão de COX-2, tá? Muito bem. Então, ó, essa questão de COX-1 e COX-2, ela é importante, né? No exercício, vocês já viram que tem modulação na expressão de COX, né? Então, é das formas de controle, né? Umas formas de controle aí de expressão de COX, né? Então, ela tem uma forma de modulação não farmacológica. O Carlos Eduardo falou que cortou, tá? Cortou para vocês aí também, gente? Senão eu repito. Ou será que é a conexão do Carlos que está ruim? Hein, pessoal? Cortou para vocês a resposta? Também ou só foi para o Carlos? Para mim, não. Acho que foi só do Carlos. Beleza. Então, depois você ouve lá, Carlos. Tá bom? Beleza. Valeu. Obrigado. Então, vamos lá, gente. E aí, nós falamos um pouquinho sobre os glicocorticoides, né? E se você tem carência, o que acontece? Se você tem excesso, o que acontece, né? Então, nós temos as duas situações aí, tá? Que também, quando tem um aumento de produção endógena, você diminui a liberação endógena ou por forma de tratamento com substâncias exógenas, né? Que também faz uma diminuição, né, da síntese endógena dos corticoides. E que quando se faz o tratamento por um período mais longo, é aconselhável que se faça o desmame, períodos aí por 10 dias, mais de 10, 15 dias, tá? Então, essa parte da inflamação era isso aqui que a gente conversou. Quem não assistiu a aula, né, eu aconselho que assista antes de responder o formulário lá de avaliação. Está bem tranquilo o formulário, né? Então não está nada difícil para fazer. E aí eu pergunto para vocês se ficou alguma dúvida em relação a essa parte da inflamação, se está tudo certo, senão a gente já segue para analgesia. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam essa questão aí de COX-1, COX-2? E agora é legal assim, ó, tenta voltar e dar uma lida lá no material que vocês têm, tenta dar uma lida nos slides, né? E juntar também com o que vocês aprenderam que fixa mais, tá? Pelo menos é isso que eu recomendo para os alunos aí, que fazem a minha disciplina. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar seguimento aí para a farmacologia dos analgésicos, né? Que foi a segunda parte que nós vimos. E aí, sendo que boa parte da inflamação, aliás, que quando você tem uma inflamação importante, né, você acaba, não tão importante assim, todas você libera mediador, mas quando você tem uma região inflamada, você tem um acúmulo de alguns prostanoides que aumentam a sinalização de dor, que é a PGE2 e a PGE2, tá? Então, essas duas aí, elas amplificam o sinal de dor, tá? A gente já conversou bastante lá sobre isso, ó. Aqui alguns exemplos, né, de uma lesão tecidual e o acúmulo, né, dos prostanoides aqui estimulando a despolarização, levando essa informação aqui para cima, tá? Então, esses mediadores são importantes. Dessa forma, se a gente usa aqui o inibidor de ciclooxigenase, o que vai acontecer? Diminuir ali a concentração desse prostanoide local, e isso vai acabar gerando efeito analgésico, tá? Então, o efeito analgésico do anti-inflamatório, ele aparece em boa parte por conta dessa remoção. Tem outros mecanismos que não são dependentes de COX-1 e COX-2, se fala que é uma terceira COX, que é uma COX-3, que aí é o mecanismo mais central, tá? Bom, aí nós temos os analgésicos, né, que nós falamos bastante sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Nós temos outra classe, que é a classe de analgésicos mais potentes, que são os opioides, os antidepressivos, antiepiléticos e agonistas adrenérgicos, tá? Os opioides, né, como a gente já comentou, eles são os mais potentes que nós temos hoje disponíveis aí para o controle da analgesia, né? Então, nós temos, eles contribuem, né, de várias formas no controle da dor, tanto diminuindo
esse impulso, essa despolarização ascendente, quanto freando aí freando o estímulo que está subindo. Tá? Então, nós temos aí essa modulação pelos opioides. Ele freia o que está subindo e ativa o controle descendente de dor. Tá? O controle descendente de dor vai fazer o quê? Ele vai frear o que está subindo também, tá certo? Então, a gente, tá aqui, eu expliquei melhor isso lá na aula, mas para quem não lembra, quem não viu, né, nós temos uma despolarização que sobe com a informação para os centros superiores, e nós temos mecanismos descendentes de controle de dor, tá? Que vão frear essa informação que está subindo. Então, o opioide, ele freia o que está subindo e ativa o descendente, que também vai frear o que está subindo, tá? Então, ele faz isso aí, atua de uma forma bem eficaz aí no controle da dor, tá certo? Aí nós temos, né, os efeitos adversos, que são vários dos corticoides, que são sedação, depressão respiratória, euforia. Depressão respiratória é uma situação que tem aí o mais, vamos dizer assim, mais temido, né, que ele vai parar de respirar, mas ele pode gerar até o prolongamento do intervalo QT, né? Sugestão de podcast sobre opioides, BPI. Muito bom, Vinícius. Eu fiquei de passar para vocês o nome de 2 documentários que tem no Netflix, né? Eu não esqueci, não, gente. Eu lembrei e eu esqueci várias vezes, tá certo? Documentário no Netflix. Então, nós temos aí, tem 2 documentários no Netflix que falam sobre a dependência, né? A dependência que se tem pelos opioides, que é pelo fentanil, oxidona, oxicodona, tá? Então, vale a pena assistir esse documentário aí. Bom, e aí nós temos a overdose pelos opioides, que ele pode causar sonolência, miose, depressão respiratória, e o tratamento se faz com antagonista, né, que vai bloquear esse efeito, e ventilação, né? E a tolerância, que é um problema seríssimo, né, dos opioides, que a pessoa tem que ela começa a tomar, por exemplo, 5 miligramas, aí 3 dias, 4 dias não funciona, 5 dias, aí tem que aumentar para 10, mais alguns dias não funciona, tem que aumentar para 15 e assim vai, né? Isso é a tolerância. E a dependência, que ela é um problema seríssimo, né? A gente já conversou também, tem cidades dos Estados Unidos que estão com problemas muito grandes com dependentes de opioides, tá? E isso se está tornando realidade aí no Brasil. Eu vou mandar uma reportagem para vocês também, da Isto É. Essa reportagem já tem um tempinho, ela é de 2018, tá? Então, reportagem da Isto É. Estou até anotando aqui, se não esqueço. E que fala sobre o problema, né, que está sendo no Brasil, isso já em 2018. Imagino que hoje já tem amplificado essa questão aí da dependência, né, dos opioides que nós temos aí no Brasil. Amplificado porque, sei lá, eu vi mais uma outra reportagem, mas eu não tenho ela salva, mas depois eu vi que isso está chegando com bastante força, aliás, já chegou com bastante força no Brasil, tá? Então, a dependência, ela é muito importante, é um efeito muito importante. Alguns dos opioides, eles dão mais dependência, causam mais dependência e outros menos. Então, os mais fortes causam mais dependência e os leves não, né? Alguns leves não, tá? Então, é isso. Aí nós temos uma pergunta tivemos uma pergunta lá no mural, que é referente a essa escada, né? Essa escada, o protocolo da analgesia, que é determinado pela Organização Mundial da Saúde, tá? E aí a pergunta foi a seguinte: segundo o protocolo analgésico progressivo da OMS, existe uma escala analgésica classificada em dor leve, moderada e severa, com respectivas classes de fármacos, sendo eles não opioides, opioides fracos e opioides fortes. Quais os critérios usados para a classificação da intensidade de dor? Seria pela patologia, pela fase da lesão, escala visual analógica, relato do paciente ou a combinação de todos esses fatores, né? Então, essa daqui foi uma pergunta que nós tivemos lá no mural, tá? Então, olha só, nós temos várias ferramentas hoje para
para conseguir quantificar essa escala de dor. Se a pessoa está utilizando se ela tem uma dor leve, moderada ou severa, tá? Vocês vão ter aula no final de semana, não nesse aqui, no próximo, né? Com o Arthur Padão. Então, ele é um fisioterapeuta, você já deve ter, certamente alguém aqui na sala já deve ter ouvido falar sobre ele é muito famoso, e ele certamente vai falar sobre essas escalas de dor, tá? Então, é legal ouvir ele falar, porque acho que ele tem até uns exemplos lá que ele usa um algômetro, né, para quantificar também. Então, ele tem um manejo ele tem um manejo prático, tá? Ele fala, se ele não falar, eu vou perguntar para ele, que vou acompanhar a aula do Arthur Padão, vou falar sobre o que ele usa, né, para quantificação da dor, tá? Mas aqui são 2 exemplos de escalas de dor que se usa, que você pergunta para a pessoa, tá? Tem até alguns formulários padronizados que fazem essa quantificação, tá? Eu até tenho aqui esse formulário, depois eu vou mandar para vocês também, tá? Formulário de dor. Eu vou mandar para vocês também, que tem alguns formulários que já são padronizados para essa quantificação, mas basicamente é isso aqui. Você vai perguntar, né? Você vai perguntar como que o indivíduo está sentindo aquela dor. O Adriano falou que tem também, muito bom. Se você puder compartilhar lá no mural, né? Acho que no mural fica mais fácil para todos verem, né? Eu agradeço. Beleza? Muito bem. Pode falar, Marcos. Professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar. Foi eu que fiz essa pergunta lá no mural. Tá. E com relação a esse levantamento que eu fiz, serve também para o caso de alodinia também? Então, quando você tem uma exacerbação, você fala se você consegue quantificar a alodínia ou quando você uma porque a dor ela é subjetiva, né? Não tem como a gente mensurar, né? E normalmente a gente classifica pelo relato do paciente. Nesses casos de alodinia, vamos supor, aí no caso entraria com medicamento mais forte, mesmo sendo por um estímulo mais leve? Então, aí, quando você tem esses estímulos, aí eu acredito que você tenha que usar formas de quantificação mais apuradas, como o algômetro, por exemplo, né? Aí deve-se ter uma escala lá de pressão para você determinar Lembra que eu mostrei lá no começo da aula, que é aquela escala o algômetro, né? Quando você vai aumentando a pressão, aí ele vai chegar no máximo, né? Então, quem tem alodínia, hiperalgesia, tem um deslocamento para a esquerda, tá? Eu não sei falar para você se existe um número, tipo, um número, sei lá, o algômetro começa com 1, né? No Pascal, acho que e aí você tem lá um número que, naquela faixa, você tem estabelecido que é alodínia, né? Ou hiperalgesia. Não sei falar isso para você. A gente vai perguntar lá para o Arthur Padão, tá? Ele tem aí ele faz quantificação de dor, né? Acredito também que o Adriano faça, né? O Adriano deve fazer não sei se ele tem esse manejo de dor, eu não faço, tá? Eu não tenho isso como prática, né? Essa quantificação. Mas eu sei que quem usa, né? O Arthur Padão, com certeza vai fazer, ele vai falar sobre isso lá. Beleza, Marcos? Tá, joia, professor, obrigado. Nada. Bom, então é isso aí. Aí essa escala aí a gente vai perguntar para ele. Já está anotado aqui, tá? Beleza. Aí nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que a função dele realmente é diminuir os prostanoides, e também tem modulação central, né? E aí, olha só, esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles funcionam bem para quando se tem uma dor crônica aí, quando se tem a inflamação constante, né? Então, você controlar a inflamação, você acaba controlando a dor, né? Falei também do paracetamol, tá? Do perigo dele em relação à hepatotoxicidade.
Tem muita gente que tem hepatite medicamentosa pelo paracetamol, né? Sendo que ele é um dos fármacos mais consumidos do mundo, né? Que é o paracetamol. E então ele precisa ter cuidado aí, né? Certo? Antidepressivos. Deixa eu ver aqui. Olhamos. Assista no Ministério. Tá. Beleza. Então, antidepressivos. Os antidepressivos também, né, têm uma ação importante analgésica que é distinta, né, da sua ação antidepressiva, que a gente já discutiu lá. Então, ele tem uma, vamos dizer assim, ele no antidepressivo tem ação antidepressiva. E a ação antidepressiva não é relacionada com analgesia, vamos dizer assim. Não tem uma relação de comportamento com analgesia. Tá? Por quê? Porque se pensava, né, vamos voltar um pouquinho, as pessoas que têm, boa parte das pessoas que têm uma depressão, né, 75% das pessoas que têm depressão, elas têm a depressão reativa. E é muito comum uma pessoa com dor crônica, né, dor crônica, dependendo da intensidade, ela passar de depressão. Daí, ela começa a tomar antidepressivo para resolver a depressão. Beleza. Só que daí diminui a dor. Tá? Então, nesses casos, se levantou a hipótese, será que ela melhorou o humor e ela aguenta mais a dor ou tem um mecanismo de compensação? Mas hoje se sabe que não, se sabe que o antidepressivo tem realmente um efeito analgésico, tá? Que é distinto do seu efeito antidepressivo, certo? Então, é isso que eu queria dizer. Esse mecanismo parece que está aqui, ó, nessas comunicações entre o neurônio descendente e o neurônio que está subindo com a informação, tá? Então, ele diminui a sensibilidade de dor. Como que ele faz isso? Aquele neurônio descendente, ele libera neurotransmissores aqui na fenda, que vai deixar o interior do neurônio que está subindo mais negativo. Então, isso diminui o impulso que está subindo com a informação, né? O impulso ascendente, que está subindo lá com a informação de dor, tá? E aí nós conversamos também sobre aquele que é mais eficaz, né, que eu falei que é para a direita, porém, tem alguns também que tem uma eficácia muito boa, que é a duloxetina, a venlafaxina, que não são os tricíclicos. Tá? Então, esses dois da ponta aqui, eles têm mostrado bastante resultado interessante. Tricíclicos são os que mais têm efeito adverso, né, eles aumentam as 3-ionaminas, e os seus efeitos adversos são por afinidade de receptor adrenérgico, muscarínico e também de histamina. Né? A gente já discutiu bastante isso lá na aula. Mas só que eles são os mais eficazes como antidepressivos e também na analgesia. Aí nós temos, bom, só falando de antidepressivos, então, só para não... se vocês tiverem dúvida, pode falar, viu, gente? Se vocês não têm, eu vou falar. Se vocês não me interrompem, eu vou falar. Né? Então, o antidepressivo ele é mais eficaz, tá certo? E aí ele tem só que ele tem mais efeito adverso. Aí nós temos os antiepiléticos, né? Os antiepiléticos, eles são muito utilizados hoje, né? Eles têm uma incidência de efeito adverso menor que o antidepressivo tricíclico, tá? Então, até por isso que acaba se fazendo vamos dizer assim, uma escolha por ele, né? Tem efeito adverso? Tem. Pode dar sonolência e tal. Mas aí às vezes é só o fato de você controlar para a pessoa tomar só à noite. Então tem protocolo, tem prescrição que são 2 vezes, né? Às vezes ela não consegue, pede para o médico passar só para a noite, né? Que aí ela só vai tomar à noite, ele vai ficar bloqueando essa neurotransmissão e aí ela consegue tomar, tá? São pequenas coisas que podem ajudar a pessoa a ter a adesão ao tratamento, por exemplo. Tá? Aí nós temos os mais antigos também, que podem ser utilizados, só quando há falha desses mais novos. Tá? E na herpes zoster, né? É interessante que na herpes zoster nem terminou de tratar a infecção, já se entra com a gabapentina para diminuir aí a chance de ter uma dor crônica. Né? Então a herpes zoster, ela costuma dar bastante dor crônica depois, né, por um tempo, mesmo porque a infecção tenha sido resolvida. Né? E um protocolo, né, que eu comentei com vocês, é já começar a gabapentina antes dela terminar. Tá?
E aí nós temos, então, o último, né, que são os agonistas adrenérgicos. Agonista adrenérgico é o agonista alfa-2 seletivo, que é, agonista alfa-2 seletivo é aquele que, a clonidina, né, é utilizado bastante ele é muito utilizado para hipertensão, ele é um antihipertensivo, né, e aí se descobriu que ele também tem uma ação analgésica. E o mecanismo é no mesmo local que nós temos o mecanismo de ação dos antidepressivos. É nessa neurotransmissão aqui, ó, entre o neurônio que está o descendente e o ascendente, tá certo? Então, é aqui que ele vai atuar, certo? Tem bastante efeito colateral, né, a clonidina, o agonista alfa-2, só que eles são reservados aí para quando você não tem uma resposta, né? Vocês viram que a gente tem várias opções aqui, né? Cada uma ela é mais, pode ser direcionada para um tipo de dor crônica, né? E também ela pode ser utilizada como estratégia para pessoas que não são responsivas, né? Não são responsivas a algum tipo de tratamento, tá certo? O Carlos Eduardo, qual medicamento você estou? Antihipertensivo. Ó, é a clonidina, esse aqui, ó. A clonidina, ela é um antihipertensivo. Como que ela atua na hipertensão? Olha só, nós temos a inervação simpática, por exemplo, isso aqui é uma inervação simpática no vaso, tecido vascular. Aí ocorre a liberação de isso aqui está bem ruim, noradrenalina na fenda sináptica. Essa noradrenalina ativa receptor alfa-1 aqui, ó, lá no vaso. O que vai acontecer? Vasoconstrição. Só que a norepinefrina, ela também pode ativar receptor alfa-2 pré-sináptico. Esse alfa-2 pré-sináptico diminui a liberação de norepinefrina. Diminuindo a liberação de norepinefrina, vai diminuir a ativação de receptor alfa-1 vascular. Então, vai acontecer uma vasodilatação, tá? E também tem uma ação local vascular e tem uma ação central, tá? Diminuindo a descarga simpática ali que você tem vascular. Não só vascular, mas todo simpático, tá certo? Então, ela atua ela é uma antihipertensiva. Só que se descobriu que nós temos também receptor alfa-1, ó, aqui nesse neurônio que está subindo com a informação, ó. Lembra que eu falei que nós temos um neurônio ascendente, que está uma projeção, né? São projeções, não é só um neurônio, mas uma sequência. São projeções ascendentes que estão subindo com a despolarização, informando que está doendo, né? E nós temos a comunicação de neurônios descendentes, ó. Esse é o descendente, faz uma neurotransição aqui, descendente, faz uma outra neurotransição aqui. Esse descendente, o que ele vai fazer, ó? É esse aqui, esse cara aqui, ó. Ele libera norepinefrina aqui na fenda, ó, tá? E esse receptor alfa-2, ele está no neurônio que está subindo com a informação. Quando ativa o receptor alfa-2 aqui nesse neurônio, o que vai acontecer? Ele vai abrir canal de potássio. Abrindo o canal de potássio, ele deixa o interior desse neurônio que está subindo mais negativo. Lembra que a despolarização, ela deixa mais positivo dentro do neurônio. Então, se você deixa o neurônio mais negativo, mais difícil da informação ser conduzida. Então, ele dá um freio nessa transmissão de informação. Tá? Então, deixa eu ver se foi isso aqui. É isso aí? O Carlos perguntou. Tá. É isso aí? Entendeu, Carlos? Você perguntou o mecanismo de ação, é isso? O medicamento, né, a clonidina. E aí o Adriano é uma opção muito utilizada na anestesiologia, terapia intensiva com adjuvante para analgesia, a clonidina. Então a clonidina, ela faz isso, que ela diminui ela freia esse impulso que está subindo, tá? E interessante que, assim, não foi desenvolvido para isso, se sabe hoje que ela tem uma ação e se sabe o mecanismo sugerido, tá? Deve-se ter mais mecanismos além deste, mas um dos mecanismos que se encontrou já foi por essa ativação de receptor alfa-2 nesse neurônio que está subindo com a informação, tá? Tudo bem? Entendeu o mecanismo? É isso aí? Tá, deixa eu ver aqui. Beleza. Por nada. O Adriano falou que ele é bastante utilizado hoje na anestesiologia e terapia intensiva de anestesia. Muito bem, a clonidina.
Bacana. E então, você vê, ele não foi feito para isso aí, hoje a gente já tem uma nova indicação para uma droga antiga, né? Legal. Bom, então esse foi o último, né, que nós discutimos e a mecanização dele, tá? Pessoal, podem abrir o microfone, podem, né, abrir a câmera aí, colocar suas dúvidas, que a gente pode voltar em algum ponto que vocês queiram ou discutir outras coisas que não foram levantadas aí em aula, tá? Beleza, gente? Ficou alguma questão em relação a isso? Aqui a ideia mesmo foi realmente repassar alguns pontos, né, estimulando vocês a fazerem perguntas, já que a gente não teve muitas questões lá no mural. Geralmente a gente tem algumas questões lá, daí eu trago a questão para cá e a gente vai resolvendo junto, né? Mas como teve só uma, a gente já resolveu, e na verdade nem sou eu que vai resolver isso, vai ser o Arthur Padão, e a ideia então foi trazer para estimular vocês que, né, fizessem mais questões em relação ao conteúdo, tá? Podem fazer pergunta, gente, se vocês não têm pergunta, acredito que entenderam tudo, muito bem, ou não entenderam nada, né, gente? Então, são duas opções aí. Pode falar, Adriano. Gerson, esses fármacos adjuvantes, né, tanto a clonidina, a gabapentina, a pregabalina, foi o que acabou salvando quem estava trabalhando na época da terapia intensiva, quando nós tivemos uma crise muito grande com a dificuldade de aquisição de medicamentos, entre eles os opioides, os hipnóticos, e foram esses medicamentos que acabaram salvando a gente para conseguir conduzir a analgesia dos pacientes que estavam sob intubação orotraqueal, pacientes que estavam traqueostomizados por conta do vírus em si, né, da cronicidade da doença. E os protocolos foram todos montados em cima desses alfa-2 agonistas, né? Em algum momento a gente ainda tinha uma medicação que é mais específica ainda sobre alfa-2, que é a dexmedetomidina, né, de nome comercial Precedex, mas quando ela também esgotou, foi a clonidina que acabou salvando, por ser uma droga mais barata, e ela foi essencial, assim, para que a gente conseguisse uma analgesia adjuvante com esses medicamentos aí. Olha só, que legal, né? Eu não sabia dessa... Legal não, né? Bom que teve essa opção de ferramenta farmacológica, né? Mas ela tem essa ação e ela deve ter mais mecanização. Com certeza, ela tem outros mecanização. Lembra, Um mecanismo de ação interessante dela também, Gerson, quando ela é utilizada na anestesia no neuroeixo, por exemplo, como associação em uma raquianestesia ou em uma anestesia peridural, que são anestesias que a gente utiliza o neuroeixo para poder proporcionar uma anestesia segmentar no paciente, ela potencializa a duração do efeito. Então, por exemplo, em uma raquianestesia, quando a gente quer anestesiar o nosso paciente, antigamente era muito, a gente fazia muito isso nas próteses, né? Que a gente programava uma anestesia para 3, 4 horas, a gente utilizava uma dose de clonidina na nossa raquianestesia para que a gente pudesse ter uma expansão no tempo de duração desse efeito, porque na grande maioria das vezes o anestésico ele cessa o seu efeito, né, a melcaína, com 2 horas de procedimento, 2 horas e meia, quando a gente adicionava a clonidina, tinha pacientes que ficavam até 8 horas sob anestesia com a aquisição desse medicamento como adjuvante. Que legal, hein? Bacana. Dessa eu não sabia na anestesia, que ela potencializava. Mas esse efeito aí deve ser por uma diminuição de ativação simpática ali, né? Que aí você tem uma diminuição de ativação simpática e tem se inibe, né? Você deve inibir alguma via ali simpática que está diminuindo algum estímulo da vigília, alguma coisa assim, eu não sei. Pensando assim, eu consigo imaginar alguma influência no bloqueio simpático, né? Não sei se você conhece o mecanismo, mas como eu comentei lá no comecinho da disciplina, eu falei o seguinte: tem alguns fármacos que a gente sabe a mecanização, né, alguns triviais, e outros a gente não, a dipirona, paracetamol, não se sabe totalmente a mecanização desses fármacos. Não se sabe exatamente, sabe alguns, mas não sabem todos, né? Então, a cada momento, a gente está descobrindo mais novos mecanização. Sabe o efeito, né? Que é seguro e tal, né? Mas aí, mecanização, não completamente, tá? Muito bem, agradeço aí, Adriano.
Deixa eu ver uma pergunta aqui. Algum cuidado importante desse tamanho de fazer do exercício? Ó, boa questão. A clonidina, ela pode dar uma hipotensão postural, tá? Então, olha só, ela diminui a ativação simpática, tá? Então, quando se diminui a ativação simpática, não sei se vocês lembram do controle do sistema nervoso autônomo simpático. Quando você está sentado, ou quando está deitado, você levanta de uma vez, a pressão do sangue desce, né? O sangue vai descer por gravidade, mas ele tem que voltar. E aí o que acontece? O sangue que está batendo lá no baroreceptor, né, que está saindo do coração, que está batendo no baroreceptor, ele vai diminuir aquela pressão no baroreceptor. E aí vai um sinal até no sistema nervoso central e ele volta aumentando a ativação do simpático. Então o que acontece? Aumenta a frequência e aumenta a vasoconstrição periférica. Tá? Então isso é muito fácil de fazer. Qualquer momento aí vocês mesclam o seu pulso, ou se não com o relógio, no repouso, aí vocês levantam rápido. Veja o que vai acontecer com a frequência. Isso ocorreu porque você teve um reflexo, ativou o aumento de frequência cardíaca e ativa a vasoconstrição periférica. Tá? E aí o que vai acontecer? Quem está tomando esse fármaco, ele tem um bloqueio central da ativação do simpático. Então ela vai levantar rápido e essa ativação compensatória para voltar o fluxo sanguíneo, ela vai demorar mais. Ela tem um delay. E esse delay, né, ele pode se juntar com a idade. Com o envelhecimento, esse delay aumenta. Tá? Então, é muito simples, né? Só você fazer a relação de uma criança que está deitada, levanta, pula da cama, não tem tordoação nenhuma, e da minha idade para cima, né? E aí, quando você levanta, o que vai acontecer? Muito rápido, você já tem uma tordoação. Pessoas mais velhas levantou rápido, tem mais tordoação ainda. Então, já tem um delay nessa ativação do simpático. E o fármaco que vai aumentar ainda esse delay, o que vai acontecer? O retorno venoso vai demorar mais para oxigenar o sistema nervoso central, e a pessoa vai atordoar e vai cair. Tá? Então, isso é hipotensão postural, certo? Então, pode ser que em pessoas que usam aí a clonidina, dependendo do exercício que você faça, né, possa se ter uma alteração aí de equilíbrio. Não sei, de repente, se ela tiver aquecida, já tem um simpático um pouquinho mais ativado, né? Não começar do zero, assim, vamos começar fazendo, a pessoa que toma clonidina vai começar fazendo um sugado, aquecer. Ela vai ter tordoação, né? Com certeza. Uma pessoa que toma clonidina começar, sei lá, fazer uma flexão ou aquele exercício você fica pendurado lá sabe aqueles crossfit, né? Eu não sei como que é o aquecimento, eu nunca fiz o crossfit, eu só vejo. Mas se de repente o aquecimento já for em barra, começar a pular, envolver equilíbrio, pode atordoar, sim, tá? Muito bem perguntado, tá, por aí. O que mais? O que eu vejo que mais causa aqui dentro desses daqui pode ser a clonidina, tá? Mas cuidado. E principalmente se ele for mais idoso. É difícil você pegar uma pessoa mais jovem, utilizando clonidina como antihipertensiva. Por quê? Porque ela é reservada para casos que respondem menos, que não respondem a outras medicações. Agora, como analgésico para dor crônica, aí pode ser que você vai achar pessoas mais novas, tá? Mas ela é muito comum em pessoas mais idosas, certo? Beleza, Poliana? Deixa eu ver outra questão aqui. Respondeu? Poliana? Respondeu essa questão? Bom, vou esperar ela responder. Enquanto isso, eu vou respondendo outra pergunta aqui, ó. Alguma diferença na prescrição de analgesia em cuidado paliativo? Eu percebo de uma outra forma de manejo, analgesia, quando a equipe de cuidados paliativos entra, quando comparado de uma equipe clínica. Então, na paliativo, você já tem todo um preparo, né, que são as medicações utilizadas para que a pessoa sofra menos, geralmente se usa um opioide, né, que está dependendo do estado, você vai usar um opioide, então você já tem aí um olhar um pouquinho mais diferenciado, mas
as medicações são essas aqui, basicamente. Tá? Pode falar, Poliana. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, colegas. A minha dúvida é o seguinte, em relação à medicação, eu não sei se o senhor falou isso em alguma aula passada, mas na aula passada eu não estava presente. Em relação à medicação, por exemplo, para pacientes com paralisia cerebral, ataques epiléticos, quais os cuidados que a gente deve ter durante a sessão de treinamento? Porque eu já tive uma aluna dessa forma, e no momento do exercício, em algum momento da aula, ela começou a ter um ataque de epilepsia. Então, como a gente deve se atentar para esse tipo de medicação e a reação dele durante o exercício? Então, o antiepilético, né, ele vai... Como que ele atua, né? Ele atua diminuindo os focos você tem ali alguns pontos que são impulsos de despolarização, né? E aí você tem, dependendo da região que pega, ele vai causar um tipo de convulsão, por exemplo, ou não convulsão, né? Que nem toda epilepsia você tem convulsão como manifestação. Às vezes pode ser crise de ausência, né? Geralmente crise de ausência em criança. Mas o que ele vai fazer? Ele vai jogar essa despolarização para baixo, tá? E isso geralmente dá mais sono, né? Então pode mudar um pouquinho a coordenação motora, tá? Mas isso aí, eu acho que é bem dependente Tem muita gente que toma antiepilético e não tem alteração de coordenação. Acho que vai depender também de muita dose e de quanto que ele é sensível ao estímulo para a epilepsia, né? Então, isso é muito variável, mas pode ter uma alteração de equilíbrio, sim, tá? Por conta dessa velocidade de despolarização. É isso que você perguntou, Poliana? Sim? Ok, professor. Tá. Então, mas pode ter, sim. Você falou que quando estava fazendo exercício, ele teve a epilepsia, é isso? Isso. Teve o início de um ataque epilético. E aí ela comentou comigo que era porque ela tinha tomado a medicação, eu acho que há pouco tempo do exercício. Então eu queria saber se o exercício tem alguma resposta em relação a esse medicamento. Então, assim, ó, talvez o exercício possa ser um estimulante, né? Eu não lembro muito bem quais são os estimulantes para epilepsia, mas dependendo da intensidade, eu creio que sim, tá? Eu sei que luz, né? Luz pode ser um deles, ou às vezes o exercício, dependendo do tempo que ela tomou também, né? Mas aí é um ajuste que acho que vale a pena fazer com o prescritor. Falar assim, ó, estava fazendo exercício, quase tive um ataque epilético. Então, vamos ver o horário que está tomando, né? Para ver a cinética se ele está num ponto que ele tem uma concentração melhor, ou se ela tomou cedo, né? Ou tomou à noite. Então, ela tomou cedo, daí ela tem lá fazendo exercício no final do dia. Aí ela não tomou aquele próximo. Então, ela pode ser que a concentração esteja baixa e esse estímulo seja maior e possa realmente acontecer. Então, isso vale, geralmente, fazer uma conversa e relatar isso para o prescritor para que ele possa, de repente, sugerir um melhor horário para fazer o exercício, por conta ou mexer no horário um pouquinho da medicação. Você não pode, às vezes você não pode mexer muito, não. Às vezes é melhor mexer no horário do exercício, né? E não na medicação, tá certo? Então, para você conseguir ter, enquanto ele no exercício, você ter a eficácia dele lá ativa, daquela medicação, tá? Entendeu, Poliana? Mas é isso aí. Agora, é mais ou menos isso aí, tá? Que é um estímulo de despolarização mesmo. E o exercício você tem toda uma ativação simpática, você tem um estímulo bem importante aí, né? Creio que ele seja um dos estímulos para se ter o ataque epilético, certo? Muito bem. Deixa eu ver outra. Tá. Então, acho que é isso aí. Alguém tem mais alguma questão, pessoal, em relação ao que nós vimos aqui? Tranquilo? Entenderam tudo? Podem abrir o microfone aí, gente. Falar, sem problema. Quem quiser trazer alguma dúvida prática aí também, tá? Pode expor, não tem problema nenhum. Não quiser falar, pode escrever. Ou se não, se vocês quiserem escrever alguma pergunta lá no mural também, podem fazer sem problema nenhum, tá? Então, estou entrando, às vezes, uma vez por dia, dou uma olhada lá, se não tem nada, se tem alguma coisa, eu já respondo, tá?
Beleza, gente? Tudo bem? Ficamos por aqui, então, já que ninguém tem dúvida. Posso me dar por satisfeito que vocês estão entendendo tudo? Sim ou não? Beleza, gente? Responde alguém para mim aí, por favor. Beleza, gente? Então tá bom. Ó, o Átila respondeu aqui. Pode falar, Carolina. Carolina, pode abrir o microfone. Você clicou sem querer, Carolina? Creio que sim, né? Tá. Então, pessoal. Beleza. Pessoal, então, já que nós não temos mais questões, né, referentes a essa parte da aula, vou parar a gravação e